Pessoal, tudo bem? Olha só, em pleno final de ano, quando muitos esperam por momentos de tranquilidade, renovação, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi descoberto por uma notícia aqui que acabou com ele, né? E isso veio do seu médico pessoal. Será que, depois de toda aquela polêmica, que ele passou por cirurgia grave de cabeça, o médico dele veio dizendo que ele ficou sem hematoma, pegou mal? Como assim? Uma cirurgia séria que corria risco de morte, de repente está apto para tudo. Então o médico veio com outra notícia, mais uma vez contraditória, né, com base nos últimos argumentos, e fontes próximas ao governo confirmam que o Lula enfrenta uma situação de saúde que pode alterar completamente o boato de sua administração. Eu vou trazer para vocês essas revelações que veio aí como um golpe inesperado, se for verdade, né? Mas a tensão não termina por aí, não, gente. A primeira-dama, Janja, também foi atingida por uma bomba gigantesca e deixou todos com sinal de alerta. A Janja não vem agradando muito o povo brasileiro e nem os aliados. Então, eu vou trazer para vocês esse cenário de incerteza que lança aí sombras, inclusive, sobre os planos do governo e aumenta mais ainda a pressão, não só sobre o presidente, mas também sobre a sua esposa, né? Mas o pesadelo não se restringe apenas à vida pessoal de Lula, gente. Nos bastidores do Partido dos Trabalhadores, que é o PT, a política de base de Lula começa a rachar. E para quem duvida, eu vou mostrar aqui para vocês todos os fatos. Então, se você quer saber todos os detalhes dessas reviravoltas, dessa mudança de argumento do médico de Lula e muito mais, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos, tudo bem? Bom, gente, eu vou começar aqui com a primeira notícia para vocês, que é a respeito aqui do Lula traído. Base aliada praticamente descarta apoiar Lula. Pois é, ele está perdendo os aliados e os maiores aliados. O MDB já havia feito mesmo. Olha só essa matéria que saiu pelo Estadão. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês enxergarem e verem o que aconteceu. Peraí, deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. Estão vendo, né? Olha só, presidente do Republicanos diz que será muito difícil apoiar Lula em 2026. Gente, então mais um abandonando aí, né, o Lula. Então eu vim trazendo, já são 3 partidos, né, que praticamente confirmam que não dará apoio a ele em 2026. Em entrevista ao Estadão, conforme a matéria, Marcos Pereira defende a reeleição de Tarcísio de Freitas e alerta que a divisão da centro-direita pode facilitar a vitória do presidente petista no próximo pleito. Então, olha só isso, né? O presidente nacional do Republicanos, partido que hoje comanda o Ministério de Portos e Aeroportos, Marcos Pereira, acredita que será muito difícil a sigla apoiar a reeleição do Lula. Em entrevista ao Estadão, o deputado federal foi enfático ao tratar de uma possível candidatura de Tarcísio à presidência. Diz que é inviável o governador ser candidato em meio à incerteza sobre os planos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Pereira, que não descarta dialogar com o governo Lula sobre mais espaço para a legenda em uma eventual reforma ministerial, reforçou a necessidade de união no centro-direita, alertando, caso o campo chegue dividido na próxima eleição, será mais fácil ainda para o petista ser reeleito. Então eles tentam harmonizar a situação, né? Parecer que não é tão ruim assim, mas pulou do barco também, gente. Então vocês viram aí que muitos que apoiavam o governo Lula estão migrando para a direita. E no meio dos boatos aí de que o Bolsonaro possa ser preso, essa investigação e perseguição do STF, mesmo assim, estão abandonando a esquerda. Vocês perceberam isso também? O que vocês estão achando que vai acontecer, hein? Comenta aí para mim. Enquanto isso, segunda notícia aqui que eu quero trazer para vocês e que também é muito importante falarmos a respeito desse assunto, é o número absurdo de obras interrompidas que mostra como que o Brasil tá. Lula vem com um discurso ridículo e nada verdadeiro, né, na minha opinião, como se o Brasil tivesse ótimo, excelente, mas pode estar para eles, políticos que ganham bem, porque o povo pobre, eu não estou vendo nada ótimo nem excelente, só piorando. Começou aí com a limitação do salário mínimo, tentando boicotar o BPC, entre outros, né? Mas olha só essa matéria, gente. O número de obras paradas, que saiu na Gazeta do Povo, hein? Cresce 38% no governo Lula. E 8 mil não tem previsão de conclusão. Mais uma vez, o PT aí abandonando as obras. Então, esse levantamento
segundo Gazeta do Povo, foi feito pelo Tribunal de Contas da União, revelou que houve um aumento de 38% no número de obras paradas nesse segundo ano do governo Lula 3, em comparação com o último ano da presidência de Jair Bolsonaro. Então, o órgão acompanhou 22.958 construções esse ano, identificou que 11.941 estavam paralisadas, revelando que mais da metade das obras contratadas por recursos federais estão paradas. Mas o dinheiro não voltou para o caixa, então o que está acontecendo? Né? Em 2022, o TCU identificou 8.674 projetos interrompidos, o número chegou a cair para 8.603 em 2023, primeiro ano de mandato Lula, mas subiu 40% no ano seguinte. Então tá aqui, ó, 2022, 22.559 obras totais, sendo 8.674 interrompidas. 2023, 21 obras e 5 totais, sendo 8.603 interrompidas, e agora 2024, 22.958 obras totais, sendo 11.941 interrompidas. Então tá aqui os dados, né, que mostra, olha só, o órgão faz o acompanhamento para avaliar o cenário de paralisação de obras financiada por recursos públicos, e aqui eles falam que isso é dinheiro da população mal aplicado, é desperdício, onerando o contribuinte por recursos jogados pelo ralo. Esse é o exemplo da má administração dos recursos públicos e que pesa para toda a população. Avalia o cientista político Gustavo Alves. Não basta saber que existem todas essas obras paradas, é essencial adotar medidas que concluam os projetos ou penalize os entes responsáveis pelo abandono ou não conclusão. Eu concordo plenamente, né? Mas agora vamos falar da Janja. Gente, olha só. Vou compartilhar aqui agora com vocês a respeito da Janja. Janja desespera, hein? A avaliação dela despenca ainda mais. E isso é péssimo para o governo Lula. Olha aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Saiu na UOL. Popularidade de Janja despenca desde o início do governo Lula, diz a Quaest. A popularidade dela, gente, despencou mais ainda no começo desse mês. E a avaliação positiva de Janja caiu 19 pontos entre fevereiro de 2023 e dezembro desse ano. A pesquisa perguntou aos entrevistados qual a opinião sobre a primeira-dama. A avaliação positiva era de 41% em fevereiro do ano passado, o índice foi a 28% em dezembro do ano passado e agora está 22% em dezembro desse ano. Então a margem de erro foi estimada em 1 ponto percentual e a porcentagem de opiniões negativas sobre a primeira-dama subiu no mesmo período. Era 19% em fevereiro do ano passado, passou para 26% há um ano e agora é 28%. Então as avaliações regulares saíram de 22%, alcançaram 32% e chegaram a 30%. Então a gente percebe aí que a queda de avaliação positiva se deu em todas as regiões. No Nordeste, que é onde o Lula acredita aí, né, ter a maior parte de votos, ó, despencou 27 pontos. Na região eram 56% aprovando a atuação da primeira-dama. Então nem os eleitores de Lula aguentam mais a Janja, gente. Não é só a oposição, não. Olha só, a pesquisa ouviu 8.598 pessoas com 16 anos ou mais, entre 4 e 9 de dezembro. Então, o nível de confiança é 95%. E o Instituto fez a pesquisa face a face, por meio de questionários estruturados. Então, a gente viu aí que a popularidade de Janja, segundo a matéria, também caiu entre as mulheres mais jovens. As opiniões sobre a primeira-dama também caíram entre católicos e evangélicos. Então, a gente vê aí que em nenhum grupo ela está bem. E isso é uma preocupação para o governo Lula, né? Enquanto isso, eu quero trazer aqui agora mais uma notícia para vocês, uma notícia importante. Vamos falar aqui, gente, a respeito do Lula, que é desmascarado ao vivo. E claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né? Deixa eu mostrar minha tela aqui agora e vocês vão verem comigo ele sendo desmascarado. Olha só. Vamos ver se vai sair o áudio. Defesa. Eu não tive, eu fui preso primeiro, mas depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019.
A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado e o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Bem cara de pau, né, gente? Mas aí, olha só, a própria Globo, e isso chamou a atenção porque foi a própria Globo quem teve que desmentir ele ao vivo. Não foi interessante, já que a Globo sempre joga mais pro lado deles? O que vocês acham que aconteceu? Rachou? Até a Globo tá pulando fora do barco, sabe que ele não vai ganhar, vai acabar a mamata, tá tentando ser mais imparcial? O que tá acontecendo? Comenta aí sua opinião que eu quero saber sobre esse assunto. E agora, gente, as notícias ruins do Lula não param aí, não. Vou compartilhar aqui para vocês, olha só, né? Médicos proíbem Lula de usar substâncias vasodilatadoras por 60 dias e o presidente não poderá usar remédios, inclusive como Viagra, hein? Ou de outros produtos por risco de provocar uma nova hemorragia na cabeça. Então, assim, o que estava sem hematoma, que ele tá bem, que pode voltar a trabalhar, do nada, o médico retornou aqui, saiu no jornal Poder 360, com uma nova notícia. Então, segundo a matéria, o presidente Lula está proibido de fazer atividades físicas ou usar substâncias que possam ter efeito vasodilatador por cerca de 60 dias. A medida é necessária para que a região da cabeça atingida por uma hemorragia no dia 10 de dezembro regrida para uma condição que não coloque em risco de ter um novo episódio de sangramento intracraniano. A restrição inclui a prática de corridas e musculação, já que a atividade física aumenta a frequência cardíaca e, por consequência, também o diâmetro dos vasos sanguíneos. Com a vasodilatação, a maior fluxo sanguíneo e haverá risco de novo sangramento dentro da cabeça. Também está proibido o uso de remédios para estímulo sexual, como Viagra, cujo efeito é aumentar o fluxo sanguíneo no pênis, mas também em outras áreas do corpo, o que colocaria o petista em risco. Então, segundo o Poder 360 apurou, o presidente já revelou a amigos e ministros que usava Viagra com frequência, até sofrer uma queda em um dos banheiros do Palácio do Alvorada e bater a parte de trás da cabeça com força. Precisou levar 5 pontos na região atingida. O acidente aconteceu no dia 19 de outubro. Então, vocês viram aí, né? Agora, trouxeram aí o vigor físico, né? Um dos principais bordões de Lula no início do seu terceiro mandato era dizer que tinha 70 anos, energia de 30 e tesão de 20. Em julho de 2024, chegou a rebater comparações com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, ao dizer que quem achasse que ele estava cansado deveria perguntar para a primeira-dama Janja Lula da Silva. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular, disse em um evento em Osasco, na região metropolitana. Pois é, gente, então é uma péssima notícia para ele, já que ele não pode usar mais o queridinho, né? Então, assim, o médico já veio trazendo, então não está tão bem assim, não está tão apto assim, né? Por 60 dias vai ter que dar uma maneirada, então vamos acompanhar os próximos boletins, né? E os próximos pronunciamentos. Por hoje é isso, obrigada pelo carinho, um beijo, se cuidem, até o nosso próximo vídeo.